Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao segundo dia daqui deste evento maravilhoso que é a Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Quem é que estava aqui ontem no primeiro dia? Muito bem, vocês acompanharam o final do evento, show da Sandra de Sá? Foi incrível, né, pessoal? Foi maravilhoso. Bom, hoje também tem festa ao final do dia. Já deixo o convite aqui para vocês. A gente vai ter show a partir das 7 da noite do Luiz Airão. Muito bem, foi só o começo, né? Tivemos um dia inteiro de muitas atividades ao longo do dia, né? E hoje, claro, não vai ser diferente. É o grande encontro da geração prateada aqui, a Longevidade Expo Mais Fórum. E a gente está aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, no pavilhão amarelo, recebendo esse público cativo. Além do espaço de palestras, a gente tem aqui uma grande área de exposição com a presença de mais de 90 empresas, mostrando produtos e serviços incríveis para o público 50 a mais. Então, também fica o convite para vocês circularem aqui pelos corredores para conhecer o que as empresas têm a oferecer. Bom, desde já agradeço a presença do público aqui presente, inclusive as caravanas dos céus que estão aqui no evento. E fica o lembrete, né, para quem não conseguiu vir, pode ver de casa. Se por acaso amanhã vocês não conseguirem, dá para assistir pelo YouTube da Longevidade Expo Mais Fórum. Ou então, também estamos transmitindo pelas unidades da ACM, né, por clubes sociais, e também em mais de 90 shopping centers de shoppings que participam da Silver Week, que é uma semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada. Aliás, o Nelson está aqui na plateia, ele que coordena a Silver Week, está muito especial, está rolando aí nesses shoppings de várias cidades. Começou no dia 22, vai até amanhã. É uma iniciativa da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, a Alshop. São 11 dias repletos de promoções, campanhas publicitárias locais, atividades e interações, então, nesses shoppings de todo o Brasil. Faço um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, que é a nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Essa parceria, com certeza, vai ajudar a consolidar a cidade de São Paulo como a capital nacional da longevidade. Também agradeço os nossos patrocinadores Master, que são o Safra, Itaú, Sebrae e o Instituto da Longevidade, além dos apoiadores Gold, que são Tena, Surf, Creative e o apoio institucional do governo do estado de São Paulo. Agradecemos também as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção do programa de palestras. Bom, feitos os agradecimentos, eu tenho a honra de chamar aqui, neste primeiro painel do dia, que a gente vai contar com a participação do escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva. Ele que ficou muito conhecido pelo livro Feliz Ano Velho, que foi lançado lá em 1982, contando fatos da sua vida, como o acidente que o deixou tetraplégico na época, né? E de lá para cá, ele escreveu mais de 15 livros, mais de 10 peças de teatro e 5 roteiros de filme. E o tema desse encontro aqui na Longevidade vai ser Ainda Estou Aqui, Memória e Envelhecimento, com foco no livro que é sobre sua mãe e como ela lidou com o desaparecimento do marido na época da ditadura militar. Bom, para conduzir essa conversa, eu chamo aqui ao palco o Gustavo Nogueira de Paula, que é assistente técnico do Sesc São Paulo, e, claro, Marcelo Rubens Paiva, eles que vão bater um papo muito interessante, vocês vão adorar, tenho certeza. Som, tá ligado? Bom dia a todos e todas, bom dia
ao Marcelo aqui. Tá ligado esse aqui também? Bom dia. Agora tá ligado sim. Gente, vocês já ficaram nervosos no trabalho alguma vez? Vocês imaginam como é que é ficar aqui desse lado aqui, gente? Olha, tô tentando mostrar que eu tô super tranquilo, calmo, mas eu não tô não, viu, gente? Porque eu sou fã, é trabalho, então vamos torcer para que seja o melhor possível, porque é uma honra estar aqui do seu lado, é uma honra estar aqui diante de vocês, na Longevidade Expo, um evento dessa magnitude, dessa importância para o público mais 60, para a pessoa idosa. Então, queria dizer que vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por ter aceito o convite para falar aqui conosco, tá bom, Marcelo? Bom, obrigado pelo convite. Eu fui... Alô? Quer trocar comigo? Alô? Eu que já fui considerado o ícone dos jovens, agora estou de novo. Eu acho que o problema é com ele, hein? É uma questão de lateralidade aqui. Alô? Aí, agora sim. Alô? E agora estou aqui. Será que é uma questão de posicionamento aqui? Vou trocar de lado aqui, vamos ver. Alô? Melhorou? E agora estou aqui falando com pessoas da minha idade, minha geração. Em homenagem a todos vocês, digo a todos nós, eu escrevi uma coluna para o jornal O Estado de São Paulo, que eu tenho uma coluna lá desde 2002. Brincando um pouco com a nossa nova condição e diversidade e pedindo respeito à geração 50 a mais, 60 a mais, ou geração prateada, eu adorei esse termo. A coluna se chama Idoso. Na verdade, eu queria chamar a coluna idosar, que seria um verbo inventado, inspirado no envelhecer. Mas o Estadão não aceitou essa inovação. O primeiro sintomas que entramos no núcleo de pessoas chamadas de idosas é a compra de um compartimento de remédios com 2 fileiras, dia e noite, de segunda a domingo. E se você se acha com idade avançada, tem à venda no mercado o kit porta-comprimidos organizador que divide o dia em manhã, almoço, tarde e noite. No meu, de 2 fileiras, não cabem todos os complexos vitamínicos manipulados. Ficam os medicamentos de colesterol, pressão, vitamina D, complexo B12 e aqueles que não revelamos em público. E se alguma jovem atendente me perguntar: o senhor deseja alguma coisa? Minha resposta vem de bate-pronto: obrigado, minha senhora, estou satisfeito. A grande alegria de fazer mais de 60 anos é o cinismo. Além de parar em vaga de idoso e andar de graça de ônibus e metrô. Aliás,
O cadastro do bilhete único é automático. O de deficiente é tão burocrático, com tantas certidões e atestados, que achei o idoso mais simplificado e aderi à causa. Então, no meu carro eu tenho plaquinha de idoso e deficiente, mas eu paro mais na vaga de idoso. Um idoso não se conforma com o fim do trema. Vai a mais velórios do que casamento. E absorve frases de efeito que querem dizer meus sentimentos ou pêsames, mas não dizemos. Tornou-se iluminado, virou uma estrela, enfeitiçou-se. Encontra amigos em empresas de medicamento e medicina diagnóstica e em farmácias. Troca ideias sobre planos de saúde. Negocia desconto em remédios. E a dose do mesmo, que era de 10 mg, passa para 20. Quando você lamenta com a geriatra, sim, é essa a especialidade da nossa saúde, no lugar de nossas mães. Que você passou para 20, ela disse que acabou de receitar um de 30 mg ao paciente anterior. O mais revoltante: colunistas desinformados que escrevem que há vida sexual depois dos 40, ou 50, ou menopausa, ou angiopausa, e que há casos raros de vida sexual depois dos 60, especialmente entre aqueles e aquelas praticantes de uma dieta mediterrânea. Com mais de 60, não reprimimos nosso sarcasmo, não ligamos para o que o outro pensa, bebemos menos, aumentamos a carga de exercício e não temos paciência para filmes de mais de 3 horas, como Oppenheimer, peças de teatro sem intervalo, e perguntamos se o som daquele show não deveria ser um pouquinho mais baixo. Aquelas colunistas que falam que não... Aquelas colunistas que se surpreendem com a nossa vida sexual, como se tivesse revelado o verdadeiro assassino de John Kennedy. Nós falamos, sim, temos vida sexual. As posições acrobáticas. Mas sabemos exatamente... Calma. Esse daqui está 100%. Qual que é o lance? Tá. É uma questão de ficar mais aqui, assim, posicionamento? É isso? Assim? As posições são menos acrobáticas, mas sabemos exatamente o que fazer e como. O sessentão é mais sábio. O paradoxo da fila de prioridades. Anda mais devagar. Companheiros prioritários gastam muito procurando documentos, bilhetes e não escutam as orientações da equipe de terra. Porém, viajou tanto que acha até gostosinho uma turbulência. Se sente como uma criança num tobogã. Obrigado.
Obrigado. Incrível, né, pessoal? Eu lembro que eu vi essa coluna porque eu me identifiquei muito com a questão da trema. Eu demorei para me adaptar nisso daí. E, na verdade, se o computador não corrige sozinho, eu acho que eu escrevo errado até hoje. Bom, mas falando especificamente aqui agora do tema da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, que foi inspirado aqui no livro que eu tenho aqui no colo, o Ainda Estou Aqui, que trata justamente de uma questão muito íntima de memória, né? Gostaria de perguntar aqui para o Marcelo, né? Porque você resgata diversas memórias suas, memórias familiares, memórias do contexto brasileiro ali, daquela época, né? De início, antes de aprofundar, queria saber como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, né? E como é que foi esse processo de escrita. Pegar especificamente aqui, mas você pode falar das ideias de outros livros, de processo de escrita de modo geral. Bom, eu comecei a minha carreira em 1982, tinha 24 anos de idade, 23, 24, lançando o livro Feliz no Velho, em que eu abordava a minha juventude e durante a ditadura. E muitos de vocês sabem, a minha família foi envolvida numa tragédia. Meu pai era deputado do governo João Goulart, foi cassado e em 71 ele foi preso com a minha mãe, com a minha irmã. Ele foi torturado e morto no Rio de Janeiro, no DOI-CODE. E a minha família virou, de certa maneira, militante dos direitos humanos, do reconhecimento dos desaparecidos, assim como minha mãe participou do movimento pela anistia, do movimento das diretas já, do movimento da redemocratização, da Constituinte, e durante o governo do Fernando Henrique ela foi da Comissão dos Direitos Humanos. Só que quando eu escrevi o livro, eu não abordei a época da ditadura, primeiro porque nós estávamos ainda na ditadura e não tínhamos muitas informações a respeito do que tinha acontecido de fato com meu pai. Eles foram presos na minha casa, a gente era criança, minha mãe foi solta 13 dias depois, minha irmã foi solta, mas meu pai nunca foi solto. A gente não sabia nem o motivo da prisão. Com o passar do tempo, as coisas foram se revelando. E, ao mesmo tempo, em 2013, começaram as famosas manifestações de junho, e que no começo era uma manifestação pelo passe livre, e que acabou, como dizem os historiadores, sendo sequestrado pelo movimento de extrema-direita, MBL, Vem Pra Rua, e virou um movimento de contestação contra o regime democrático. Muita gente pedindo intervenção militar, na frente da Fiesp tinha um acampamento, tinha gente vestido de militar em cima de carro de som, muita gente em frente aos quartéis pedindo que os militares interviessem. E foi um susto muito grande em todos aqueles que lutaram para a redemocratização do país, porque sabíamos exatamente o que era uma ditadura e por que nós tínhamos perdido muitos familiares combatendo a ditadura. Em 1988, 89, durante a Constituinte e durante a programação da Constituição, em 88, o grande Ulisses Guimarães disse, né, ditadura nunca mais. No entanto, décadas depois, tinha gente desinformada pedindo até a volta do AI-5, que, se um dia alguém se der o trabalho de ler o que é o AI-5, é uma espécie de uma ditadura dentro de uma ditadura.
É quando o Hélio Gaspari fala que a ditadura virou uma ditadura desenvergonhada, descarada. O presidente general tinha direito a tudo e ninguém tinha direito a nada. A Flip me convidou para dar uma palestra sobre ditadura e muitos de nós, nos almoços e cafés, começamos a refletir sobre o que estava acontecendo para uma nova geração, ou até os mais velhos, estarem pedindo a volta do regime. E eu me perguntava, o que as pessoas estão lendo na escola? O que as pessoas estão estudando? Porque, sei lá, Feliz do Velho as pessoas leram, mas e hoje em dia? Então eu me senti na obrigação de novamente voltar àquele período, com todas as novidades que tínhamos em relação ao que de fato aconteceu com meu pai, porque a Comissão da Verdade estava clareando e trazendo muitos fatos obscuros à tona, e decidi voltar àquele tempo e escrever um livro sobre o ponto de vista da minha mãe, de toda aquela história, e deu no Ainda Estou Aqui. Ao mesmo tempo, a minha mãe estava num processo de Alzheimer. Então, se tínhamos, por um lado, a Comissão da Verdade e da Memória, por outro lado, eu tinha, no bloco ao lado do meu, um verdadeiro arquivo vivo, perdendo a memória. Então, eu tive que correr para tentar resgatar os últimos lampejos de lembrança que ela tinha daquele período. E foi daí que nasceu o livro. Que já é uma história sobre a história, muito interessante. Eu acho que você toca em pontos aqui que tem muito do que gostaria de perguntar justamente para você, para conversar, porque quando a gente fala em memória, a gente não pode se ater somente a essas questões biológicas, essa questão do cérebro e assim por diante. Até porque memória envolve muito de uma construção que é coletiva. A gente é cheio de frases que são famosas aí, né? O vitorioso reescreve a história e assim por diante. E uma frase que é muito comum aqui no Brasil, vou até tentar lembrar aqui para reler, é que justamente o brasileiro tem pouca memória, pelo menos no que se refere à política, justamente. E pegando um pouco do que você disse, com um pouco do livro, com um pouco do contexto que a gente viveu e vive atualmente, você concorda com essa frase, se o brasileiro tem pouca memória ou não? E se sim ou não, por que você acha que isso acontece? Por que você acha que as pessoas lidam com isso dessa forma na sociedade, que o brasileiro tem pouca memória, que as coisas vão passar, vão esquecer, vão ser apagadas? E como você atuou para que isso não acontecesse aqui no seu livro, justamente? Bom, existe um déficit no sistema educacional brasileiro que é fraco. Temos que admitir. Até comparado à Argentina, as escolas brasileiras são fracas. O Brasil é um país de poucos museus, poucas livrarias. Eu lembro que tinha um dado que em Buenos Aires tinha mais livrarias do que no Brasil inteiro. O brasileiro lê pouco, ele lê em média 1,25 livros por ano. Eu lembro que a média europeia e americana é 6, 7 livros por ano. A dramaturgia brasileira era uma dramaturgia melodramática, ela não é uma dramaturgia que conta a história. Por exemplo, hoje em dia tem se produzido muitas séries no Brasil, mas todas as séries que eu vejo são séries sobre violência e desigualdade social, que eu acho bastante interessante. Mas você não vê séries e filmes, muito poucos, sobre a nossa história. Você não vê séries sobre a escravidão, escravização. Você não vê séries sobre a república, sobre a monarquia, sobre
massacre indígena. E, nesse ponto, eu tenho um grande respeito pela memória e luta em preservação dela que o povo judeu faz em relação ao Holocausto. Eles têm museus em todos os cantos, eles produzem filmes, eles fazem questão de sempre relembrar o Holocausto judeu. Eles fizeram caças aos nazistas e a gente não. A gente não fez caça aos torturadores, pelo contrário, né? Alguns deles foram homenageados pelo último governo. A gente não tem nenhum museu da ditadura. A gente não tem o museu do Holocausto indígena. A gente tem muito pouca história dentro da nossa história. O maior museu brasileiro pegou fogo e destruiu tudo. O segundo maior museu brasileiro ficou fechado quantos anos? Mais de 20 anos? O Museu do Ipiranga. Quem administra o museu é a USP, o Museu do Ipiranga. Quem administrava o Museu Nacional era o FRJ. Então, um povo que não tem museu, em que a cultura é considerada verba mamada por artistas vagabundos que entram na lei de incentivo, em que a literatura é restrita a uma bolha, e que a escola pública não se compara com a escola privada, que a carga horária é pequena, está melhorando, já foi pior, está melhorando. Mas a escola pública, ela tem que ser melhor que a escola privada, como é nos Estados Unidos, inclusive, o berço do capitalismo, como é na Itália, na França, na Inglaterra, nos países em que muitos brasileiros, inclusive, vão morar porque a escola não é paga, é de graça, e é período integral, e as crianças comem na escola, e tem toda uma atividade entre a escola e a comunidade que não tem aqui. Então, de fato, o brasileiro é um país sem memória, porque a gente não tem incentivo para a construção de museus, bibliotecas, livrarias, e a educação deixa a desejar. Não vou ficar aqui usando jargões nem clichê, mas justamente é onde abre espaço para essa criação de uma palavra que está muito batida hoje em dia, mas essa criação de novas narrativas, de novas histórias, muitas vezes. No caso aqui, a gente estava falando justamente que você conversou com sua mãe para poder pegar aquele momento ainda de resgatar certas memórias. E como é que foi esse processo também? Porque resgatar memórias não quer dizer somente viver alegrias ou viver um tempo áureo ou um tempo que remete a essa nostalgia, mas envolve revisitar várias coisas, e nem todas elas justamente são agradáveis ou fáceis de lembrar. E ainda você depois escreve sobre isso e faz de uma forma muito incrível, é brilhante, com vários detalhes. Como é que foi revisitar isso? Como é que foi você por dentro durante esse processo? Doloroso. Porém, existe o filho, existe a testemunha e existe o escritor profissional dentro de mim. Ainda estou aqui, acho que é o meu 12º romance. Eu tive que, nesse momento, me afastar das emoções que eu sentia por ser parte e testemunha daquela história, por estar escrevendo sobre meu pai, minhas irmãs, sobre minha mãe, e me transformar num narrador frio, profissional e técnico. A técnica literária, ela acabou propiciando eu poder escrever sobre um momento tão duro como, por exemplo, a tortura do meu pai. Porque eu tinha virado pai naquele período e eu ficava imaginando, se eu estivesse sendo torturado e estivesse à beira da morte,
o que eu pensaria e o que eu diria para os meus filhos. Então eu acabei imaginando meu pai sendo torturado e morrendo, o que ele pensou e disse a respeito de seus filhos e suas filhas, que somos em 5. É muito doloroso você estar morrendo sabendo que você não vai ver seus filhos se formarem, se casarem, terem netos. Então, tive que ter uma frieza profissional, de ser capaz de escrever sobre o momento de mais dor da minha família e meu até, de uma forma em que pudesse virar literatura. E você ainda faz isso num outro momento de grande sensibilidade, que é justamente quando, ali, é um pouco depois, né, mas você remete ali, quando justamente do diagnóstico e do desenvolvimento da doença de Alzheimer na sua mãe. Como é que foi essa convivência e como é que foi essa adaptação familiar de vocês? Uma pessoa ali que tem também uma história riquíssima, muito bem contada aqui, justamente de ativista dos direitos humanos, né, de muita atuação, muito engajamento, e ver esse processo acontecer, como é que foi para vocês? Pois é, a minha mãe, que sempre pensou no bem do país, ela pensou na redemocratização, nos direitos humanos. Inclusive, como advogada, ela se especializou em demarcação de terras indígenas, ia para as aldeias, ela era muito amiga do Ayrton Krenak, ela foi advogado de muitos povos indígenas para demarcar as terras durante a Constituinte de 88. De repente, ela precisava ser atendida, ela precisava de cuidado. E é algo muito comum que acontece entre nós. Nós temos pais que cuidam da gente e, de repente, numa idade da vida, a gente passa a cuidar dos pais. É algo que aconteceu com a minha família e é muito chocante essa troca. Como eu digo no livro, eu virei a mãe da minha mãe, porque minha mãe sofreu intervenção judicial por conta do Alzheimer, e ela mesma pediu a intervenção, porque ela era, uma das especialidades dela era a intervenção judicial de pessoas. Então eu passei a ser o curador da minha mãe, eu passei a ser, segundo o juiz me disse, a pessoa física e civil responsável pela minha mãe, e ao mesmo tempo a gente tinha que cuidar dela. Então aquela pessoa que sempre abria minha mão para fazer fisioterapia, que se preocupava em passar creminho em mim, que me criou desde a infância, e se inverteu. Eu passei a passar creme nela, passei a procurar a cadeira de rodas ideal para o caso dela, a contratar cuidadores, a debater com o plano de saúde sobre atendimentos. E eu acho que isso é algo que choca um pouco a vida. A gente não está preparado, e meus amigos estão sofrendo isso agora, depois dos 60 anos, você tem que começar a cuidar dos pais. Seus pais estão com demência, com doenças graves, e eu acho que é uma inversão completa de papel. Quem cuidou de nós passa a ser cuidado por nós. E ainda nessa linha, você teria alguma, vou falar, dica, talvez não seja a palavra mais adequada, mas o que você diria para quem está passando por esse processo, começando a passar por esse processo? Qual foi a primeira coisa que vocês internalizaram para poder falar, bom, a partir de aqui é isso, como é que nós vamos resolver? Quando que foi que deu esse clique em vocês para poder mudar essa chave de atuação, de passar a cuidar, aquele momento da percepção ali, assim? O que você diria para quem está entrando nesse processo agora dentro da família? O que eu sempre falei para os meus amigos, é hora de você ligar para o seu irmão, para a sua irmã, fazer as pazes e falar, vamos nos juntar. É hora de reunir a família.
E hoje em dia as famílias são pequenas, né? Hoje em dia as pessoas têm 1 ou 2 filhos. Na nossa época tinham 4, 5. E sempre tem aquele irmão que você não fala mais, tem aquela irmã que você tem alguma desavença do passado. É claro que elas não vão desaparecer. É claro que de vez em quando voltamos a brigar como crianças. Mas é hora de parar, sentar, porque é hora da família estar ao lado de quem você preza e de quem sempre se dedicou a cuidar. E ainda pegando esse tema central nosso aqui, eu estava comentando, claro que tem questões técnicas, como você disse, do escritor profissional, mas você descreve justamente essas memórias, não só nesse livro, mas com uma riqueza de detalhes que é impressionante, que faz a gente se sentir lá no lugar, faz sentir a emoção pelo qual vocês estavam passando ali. Como é que você exercita essa sua memória? Como é que você consegue transformar, inclusive, essa memória depois em sentimento, em palavras, etc.? São técnicas? Como é que você desenvolve isso em você? E como é que você cuida disso em você? É muito interessante, porque existem escritores que anotam as coisas, gravam, entrevistam. Eu já fui esse escritor. E hoje em dia eu memorizo tudo. Eu preparo mais ou menos o livro da minha cabeça antes de escrever. Eu inverti meu processo de desenvolvimento literário. Se antes eu ficava muito tempo escrevendo, agora eu fico muito tempo pensando no livro. Então eu penso, o porquê que eu estou escrevendo esse livro? Que é a frase principal que eu tenho que me fazer. O que eu quero dizer com esse livro? Qual é a minha necessidade de falar desse livro? Por que as pessoas têm que conhecer essa história? E eu vou, pouco a pouco, tentando montar o livro na minha cabeça. O escritor, ele não escreve só quando ele está digitando, ou datilografando, ou escrevendo à mão. Ele escreve quando ele está tomando banho, quando ele está com insônia, quando ele está na varanda pensando, quando ele está conversando com as pessoas, vê uma ideia, quando ele está no trânsito. E essas ideias vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando elas estão muito já suficientemente acumuladas no meu cérebro, eu sento e escrevo em 3 meses. Em 3 meses? Mas depois eu reescrevo várias vezes. Porque, olha, para sair minha dissertação de mestrado, rapaz do céu, foi um sacrifício. 3 meses, essa é a diferença. Mas a minha dissertação de mestrado levou 6 anos. Bom, a gente está caminhando para alguns minutos finais aqui. Tem mais 2 perguntas principais, mas acho que você pode fazer também algumas considerações. Você falou um pouco no começo, né? Falou ali das manifestações de 2013, falou de algumas questões do contexto político que a gente passou, mas eu queria saber de você, inclusive como pessoa com diferentes experiências nesse sentido, que diferença você vê justamente desse contexto social que a gente vive hoje com relação ao contexto social que você descreve nesses livros aqui que a gente mencionou um pouco, fora as questões mais evidentes da AI-5, etc., em termos de contexto social, percepção da sociedade, o que você vê de semelhanças e diferenças com o que a gente vive hoje daquele período? Olha, as pessoas estão muito céticas, né? As pessoas estão duvidando, inclusive se a Terra é redonda ou plana, né? As pessoas duvidaram da qualidade da vacina. E é curioso, porque todos nós tomamos todo tipo de vacina. E nunca ninguém perguntou, essa vacina da polio é Pfizer, Fiocruz, Butantan? A gente não interessava. Essa vacina da febre amarela que você me deu dá efeito colateral? Não, você ia lá e tomava vacina.
E é até interessante porque, por exemplo, eu dei muito fora durante a maluquice e a paranoia das vacinas. Eu, por exemplo, no surto de febre amarela, que teve recentemente, eu fui ao posto de saúde e falei, eu queria tomar a vacina da febre amarela. Ele falou, mas você já tomou alguma vez? Eu falei, tomei, mas eu tomei há muito tempo atrás. Então pode ir embora que você já está vacinado. Não precisava revacinar, porque a vacina que eu tinha tomado há muito tempo atrás era muito boa. Assim como o sarampo. Eu falei, estou tendo surto de sarampo. Ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 60. Não, você teve sarampo na infância? Eu falei, claro, pronto, você não precisa mais tomar a vacina. Então, esse tipo de conflito que houve durante a pandemia foi uma coisa um pouco estúpida, burra, né? Duvidar da vacina, o famoso gourmet de vacina. Tem muita gente pegando Covid agora, porque não foi até o final das várias... Eu tomei 5 vacinas, que eu acho que é o procedimento, né? Eu tenho um amigo meu que tomou só 2 e que pegou Covid agora. E por que tomou 2? Porque a terceira não era Pfizer, era Moderna. Ou era aquela Johnson. Nossa, essa Johnson terrível. Todo mundo ficou com efeito colateral. Então é muito esquisito, né? A verdade, a ciência começarem a ser questionadas. As pessoas passaram a duvidar da ciência. E eu acho que o grande componente que entrou para destruir toda a certeza que nós tínhamos foram as redes sociais. As pessoas pararam de ler jornal, pararam de ver nos noticiários de televisão, passaram a duvidar daquilo que era dito e passaram a acreditar mais no que era contado pelo famoso tiozão do Zap, né? Então, eu acho que esse é um componente diferente de quando eu escrevi esse livro. Com certeza, porque desenvolvimento de internet, redes sociais. Esse livro especificamente aqui, agora é pergunta mais de fã do que é atrelado ao tema. Ele está virando filme, né? Ele já está nos processos finais, ele está próximo do lançamento. O que você conta para a gente? Você participou? Como é que foi? O que a gente pode esperar desse filme? Vai ter aquela coisa de que quem leu vai reclamar do filme, vice-versa ou não? O que você fala para a gente? Isso sempre tem, né? Qualquer filme. O filme é um recorte do livro. Na verdade, dessa vez, eu participei um pouco mais como leitor do roteiro, dei palpites, falei, isso aqui está errado. Por exemplo, tem uma cena em que meu pai falava para o melhor amigo dele, em 1971, pô, cara, qual é? Você vai embora do Brasil por quê, cara? E eu cheguei para o roteirista e falei, não, em 1971, um senhor não falava cara. Isso é coisa do surfista. Meu pai não era surfista. Meu pai era um político, né? E esse é um pequeno detalhe, entre outras muitas coisas que eu acabei interferindo. O filme já está em processo de finalização. Ele foi filmado pelo Walter Salles, que é um cineasta que conheceu minha família, conheceu a minha casa, que admirava muito a minha família, que resolveu retratar essa história. É um filme de época, se passa em 1971. Eles foram muito precisos na reconstrução da época, chamada reconstituição. E o elenco é a Fernanda Montenegro, faz a minha mãe jovem, e a Fernanda Torres faz a minha mãe jovem, e a Fernanda Montenegro faz a minha mãe com Alzheimer. Então vai ser uma das primeiras vezes que a mãe e filha trabalham numa mesma obra. E o meu pai é o Celton Mello. Isso eu posso falar porque já foi anunciado. Mais que isso eu não posso contar. Bom, você terminou de falar. Gente, o tempo passou rápido, o nosso tempo já estourou, já deu. Então, assim,
simplesmente agradecer em nome do SESC a sua presença, agradecer em nome do SESC a presença de todas as pessoas que estão aqui, convidar para que visitem nosso stand ali também, tem atividade o dia todo, está muito bacana. Agradecer ao Walter, aqui na pessoa do Walter, agradecer a Longevidade Expo pelo espaço. Vou pedir só palavras finais, uma consideração sua e a gente termina já, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, é uma grande vitória finalmente ter uma exposição sobre longevidade, né? Quer dizer, nós somos público consumidor agora, né? E temos muito que debater, inclusive, não só sobre doenças, temos que falar de turismo, de vida sexual, de família. E agradecer muito ao SESC, que é sempre presente, parceiro em muitos eventos. Obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Achei até que eu não fosse capaz de falar sobre longevidade, mas descobri que eu estou também, já com os meus 64 anos de idade, indo no caminho sem volta para a longevidade e vivendo todos os problemas que todos vivemos. Vou até dar um rolezinho aí para ver se eu encontro alguma novidade para comprar. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Maurício? Obrigado, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Não, eu só quero dar uma palavrinha, dada a importância da presença do Marcelo Paiva aqui, e eu sou dessa geração, eu entrei na faculdade, viu, Marcelo, em 72, então a importância do teu pai na luta pela resistência e tudo que aconteceu depois, ele é um símbolo para todos nós. Eu ansioso para ler teu livro. Eu não sei se eu vou assistir o filme, porque realmente todos os livros que eu li depois do filme não correspondem, mas os artistas que você disse que vão fazer, realmente por eles também vale a pena. O filme tem menos que 2 horas. E eu só queria dizer, pessoal, nós que vivemos todo esse período, eu acabei de falar lá com a Márcia, lá no Conaquer, o fato mais importante, depois de você viver todo um processo de luta contra a ditadura, redemocratização, é você se convencer que a democracia é o valor universal. É isso que a gente quer. Não dá para viver num país onde não tem a liberdade de imprensa, partidos livres, Congresso que se manifesta da maneira como pode, representando a população, e um poder judiciário na dimensão das suas tarefas de poder. Então, eu estou muito esperançoso, viu, Márcia? Muito esperançoso, Marcelo e Gustavo, de que, independente de posições políticas de um lado e do outro, o ambiente tem que ser democrático. A democracia é um valor universal e inegociável. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa reunião, debatendo a longevidade. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Gustavo. Que privilégio, né, nossos de termos a presença aqui de Marcelo Rubens Paiva para abrir esse segundo dia aqui da Longevidade Expo mais Fórum.